Nós temos uma entrevista exclusiva importante, agora sim. Acho que disse isso de uma forma melhor com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que está envolvido diretamente na coordenação com autoridades espanholas, Polícia Espanhola, autoridades americanas, e que possibilitou essa comunicação, essa coordenação de uma série de órgãos policiais na apreensão desse navio com 10 toneladas de cocaína que partiu do Brasil em direção à Espanha, Europa, que é uma rota conhecida da entrada de drogas de cocaína. Primeiro, seja muito bem-vindo, boa tarde, doutor Andrei, muito obrigada por essa entrevista ao Central de Notícias. Eu quero que o senhor contextualize um pouco essa operação para a gente e nos explique por que no momento em que os Estados Unidos, por exemplo, alvejam navios, vários, e matam pessoas no Mar do Caribe, sempre sob o pretexto, a justificativa de narcoterrorismo, essas autoridades policiais dão exemplo de uma operação bem-sucedida que pode ser feita com coordenação de inteligência, com troca de informação e aí sim a apreensão dentro do devido processo legal de toda essa droga que tinha como destino a Europa. Quero que o senhor nos conte um pouco sobre como foi feita essa coordenação, essa operação e se vocês já têm ideia se essa droga, quando ela saiu aqui do Brasil, que organizações criminosas estavam envolvidas, PCC, Comando Vermelho, se vocês conseguiram rastrear também a origem dessa cocaína enviada ilegalmente para a Europa. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Anita. É um prazer falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Essa operação, e você bem já reproduziu alguma medida na sua pergunta, ela traduz aquilo que a gente tem falado e praticado ao longo desse tempo do enfrentamento ao crime organizado aqui na Polícia Federal. Ele é, sobretudo, alicerçado na cooperação internacional, na troca de informações constantes, na integração entre as polícias, onde a gente consegue os melhores resultados para todas essas ações. E esse caso não foi diferente, Amanda, perdão, acho que chamei você de Anita. Esse caso não é diferente dos demais, onde nós conseguimos, a partir desses elementos, que são hoje a base das nossas ações, a partir também da descapitalização e prisão de lideranças, conduzirmos uma investigação em paralelo no Brasil, na Espanha, com trocas de informações, onde foi possível a gente, a partir desse arcabouço, desse sistema, fazer essa troca de informações, de dados, de inteligência, de cooperação policial internacional, e que resultou na maior apreensão da história da Espanha de drogas e numa das maiores apreensões de drogas aqui que a Polícia Federal brasileira participou. Então, acho que essa é uma demonstração de que os serviços de inteligência, que a cooperação internacional, que a atividade de planejamento, elas são essenciais para o enfrentamento do crime organizado e que nos levará, aí sim, a identificar os responsáveis por essa ação criminosa, os destinatários dessa droga na Europa, enfim, todo o esquema que está por trás desse transporte de cerca de 10 toneladas de cocaína. Doutor Andrei, não tem problema nenhum essa confusão. Anita Prado ia entrar com a gente trazendo justamente essa informação, mas infelizmente nossa conexão caiu. Estamos tentando retomar a comunicação com a Anita, mas enquanto isso, nosso analista César Feitosa também participa dessa entrevista. Eu o convido a fazer a próxima pergunta e já te dou boas-vindas e boa tarde também, César. Um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Amanda. Boa tarde, Andrei. Obrigado pela entrevista também. O nome do senhor acabou aparecendo naturalmente nessas discussões sobre a sucessão no Ministério da Justiça e Segurança Pública com a saída do ministro Ricardo Lewandowski. Imagino que, caso fosse feito o convite, caso o senhor aceitasse, seria uma mudança significativa de sair de um cargo técnico que o senhor sempre ocupou dentro da estrutura da Polícia Federal, claro, o senhor ocupou vários cargos, para um cargo mais político, né, dentro do Ministério da Justiça. Eu gostaria muito de saber se o senhor tem pretensões, tem interesses em assumir esses cargos políticos também, ou se o senhor recusa essa ideia, querendo permanecer na Polícia Federal. Boa tarde, César. Um prazer falar com você também. César, essa é uma pauta que diz respeito única e exclusivamente ao presidente da República. Eu não comentarei a respeito disso, porque é, por óbvio, né, uma atribuição específica e própria da presidência da República e certamente o presidente saberá
no momento adequado, dar o encaminhamento que ele achar que deva dar. Eu estou aqui focado no nosso trabalho de combate ao crime organizado. Essa operação que agora comentávamos, acho que é uma demonstração disso, né, do quanto nós estamos focados nessa missão e trazendo resultados importantes para tudo aquilo que a gente tem feito. Então, essa é a nossa visão, nosso foco, e o restante compete ao presidente Lula tomar as decisões que houver por bem. Doutor Andrei, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o caso Master provavelmente é a maior fraude da história do sistema bancário, do sistema financeiro. A Polícia Federal participou também das investigações da operação que levou à prisão do banqueiro Daniel Forcaro e participou, embora não tenha pedido, normalmente seria a polícia a pedir a oitiva dos investigados do caso Master, mas participou por determinação, uma decisão que veio de ofício do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Houve até uma altercação ali da Janaína Palácio e do juiz do gabinete do ministro. Na ocasião, ela teve que ler algumas perguntas feitas pelo próprio ministro Dias Toffoli e depois isso levou a uma cariação. Eu quero saber se esse mal-estar foi dirimido, como é que... Eu entendo que essas investigações estejam sob sigilo, mas como a Polícia Federal, se vocês concordam com o que disse o ministro da Fazenda hoje, Fernando Haddad, que é a maior fraude da história do sistema financeiro, e quais são os próximos passos, como essa investigação está evoluindo? Veja, Amanda, de fato, essa é uma operação de grande envergadura, haja vista as cifras, né, que se comentam, que se cogitam, que estejam envolvidas, né, nessa fraude, nesse trabalho que nós estamos ainda investigando, e por isso você bem colocou, por óbvio, eu não posso entrar aqui em maiores detalhes, mas o que já é de dado público, e vejo as negociações, né, de compra e venda de bancos, de fundos, de ações, de investimentos, que já sinalizam nisso que o ministro Fernando Haddad comentou, né, do tamanho dessa operação. Né? Vejam que nós tivemos, só para traçar um paralelo, um assalto ao Banco Central, né, há 20 anos, onde houve o furto, o roubo, né, de 165 milhões de reais. E aquilo foi um escândalo à época do volume de recursos que foi furtado. Agora nós estamos falando de negociações de alguns bilhões de reais que estão envolvidos possivelmente nessa fraude. Então, é fácil perceber a dimensão desse trabalho, a importância, e por isso a boa técnica é conduzida. E a boa técnica, eu me permito aqui fazer uma pequena correção, não houve altercação, não houve nenhum grande mal-estar no procedimento, que é natural, um processo que é conduzido junto à Suprema Corte, que tem a autoridade judicial conduzindo em alguma medida e tem a autoridade policial atuando por delegação e fazendo as perguntas que entende que deva fazer. O que houve foi esse interrogatório, foram os interrogatórios realizados, a partir das perguntas que a autoridade policial, com autonomia e independência que tem, deva fazer, as perguntas que o juiz entendeu que devia fazer e depois a cariação que havia sido determinada. Então, não há nada de mal-estar, a operação está sendo instruída, o processo segue em curso, a relação Polícia Federal, Suprema Corte e o gabinete do ministro é a melhor possível, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que o processo segue e vai até a elucidação completa, o relatório final do inquérito policial, a apreciação do juiz, a apreciação do Ministério Público, para que se tenha um processo justo e a decisão definitiva com as garantias constitucionais, devido processo legal e tudo aquilo que a gente preza muito na Polícia Federal, que é a excelência da prova, a autonomia da investigação e o resultado final que nós esperamos, né, um julgamento justo e efetivo. César? Andrei, eu queria fazer uma pergunta combo, duas em uma. O ministro Dias Toffoli decidiu, na reabertura do inquérito, né, quando ele chega ao Supremo, um prazo inicial ali de 30 dias para as investigações sobre o Banco Master. Primeiro, queria saber se a Polícia Federal... Esse prazo termina semana que vem. Queria saber se vai ser preciso postergar esse prazo ou não. Isso é bem natural, mas é só para a gente entender mais ou menos o processo, em que parte da investigação nós já estamos. E eu queria aproveitar também, nesse mesmo ponto,
porque hoje mais cedo o site Poder 360 publicou uma matéria dizendo que alguns ministros do Supremo estão suspeitando que houve alguma quebra de seus sigilos por parte de COAF e Receita Federal. Claro, isso não envolve a Polícia Federal, essa suspeita, mas como é a Polícia Federal que está investigando esse caso e já saíram algumas informações sobre, por exemplo, o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, agora mais recentemente a Folha de São Paulo também publicou uma ligação de familiares do ministro Toffoli com um fundo da REAG que está dentro dessa suspeita sobre PCC e agora também sobre o Banco Central. Eu queria saber se houve algum tipo de comunicação de ministros do Supremo sobre essa suspeita de vazamento de dados, de sigilo dos próprios ministros, ou mesmo se isso chegou até a Polícia Federal de alguma forma. César, você fala em relação ao prazo, acho que foi a primeira pergunta, né? O objeto dessa investigação ele é muito claro e consta na hipótese criminal da portaria que inaugura a nossa investigação para apurar essa negociação com suspeita de fraude entre Banco Master, uma outra corretora, e o BRB. Então, o foco da nossa equipe é cuidar dessa investigação. É uma investigação complexa, é uma investigação com muitos investigados, é uma investigação que demanda análise de material apreendido, depoimentos, interrogatórios, acariação, e, portanto, quero crer eu, e falo aqui sem propriedade absoluta, mas quero crer eu, pela experiência, de que haverá necessidade de uma dilação de prazo, como você bem disse, né, o que é normal nesses inquéritos mais complexos. E vejam que os inquéritos da polícia, aproveito aqui o gancho para falar disso, que outrora levavam quase 700 dias para serem concluídos, hoje são concluídos, em média, em 490 dias de duração, né? O que demonstra que nós estamos conseguindo ter maior efetividade em menor espaço de Não, pode seguir, doutor Andrei, por favor, pode seguir para a próxima pergunta do César, ainda falta uma. Também que só no ano passado nós instalamos policiais. Então, então em relação a esse ponto, o que eu emendaria a respeito disso é que qualquer outra notícia de fato, notícia de crime que chegar e aportar à Polícia Federal, nós vamos apurar, nós vamos investigar, como fizemos e fazemos com esses 48 mil inquéritos policiais. Agora, a gente precisa ver, além da questão de notícia de jornal, se de fato há algum elemento concreto que nos leve a qualquer apuração de qualquer natureza. Não é uma obrigação nossa, né? Não é um fato que eu queira ou não queira fazer. Havendo notícia de crime, a Polícia Federal investiga. Doutor Andrei, só para encerrar esse assunto, pelo menos da minha parte, para entender, vocês já marcaram novos depoimentos de dirigentes do BRB, vão voltar a ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro sobre, com diretores do Banco Central, todas as dúvidas estão dirimidas por parte da Polícia Federal, não há nada mais a esclarecer, quer dizer, a autoridade monetária que tem, segundo várias fontes, aí sido objeto de intimidação, de pressão por parte de vários entes políticos e às vezes até do judiciário, mas a autoridade monetária até agora para a Polícia Federal cumpriu o seu papel, não cabe mais que ela seja ouvida ou ainda paira algum tipo de dúvida? Amanda, eu não posso entrar nos detalhes, como eu reportei na resposta anterior, a equipe da investigação e a colega que preside o inquérito, ela tem autonomia para tirar as conclusões que houver a partir, obviamente, dos elementos de prova e fazer o seu relatório final. Então, eu de fato, eu não sei se haverá novos depoimentos, se haverá nova acariação, quais são os procedimentos, as etapas que a equipe vai cumprir até chegar na conclusão do inquérito policial. Em relação ao Banco Central, acho que o Banco Central cumpriu um papel exemplar, fazendo a sua atividade regulatória, fiscalizatória, e à medida que se deparou com indícios de fraude, fez aquilo que determina a lei, que é comunicar ao Ministério Público, que, por consequência, comunica à Polícia Federal para que nós façamos a investigação. Então, quando o sistema funciona, quando as instituições cumprem as suas tarefas, interagem e cooperam, os resultados surgem. E esse acho que é mais um caso cabal disso, né, que tanto se propala a respeito de integração, de cooperação, de troca de dados. Eu acho que aqui nós temos mais um exemplo de que isso é possível, isso traz resultados, respeitado a lei, respeitado os direitos fundamentais
respeitados todos os requisitos que temos que cumprir para as investigações. A nossa repórter Anita Prado agora sim está conosco, retomamos a conexão. Tem uma pergunta para o doutor Andrei. Doutor Andrei, boa tarde para você, boa tarde, Amanda. Bom, hoje nós tivemos mais uma operação importante da Polícia Federal com foco nas emendas parlamentares. Esse recurso público tem sido alvo de diversas operações da Polícia Federal, também no ano de 2025, no ano de 2024, um 2025 que a gente botou uma lupa nas emendas, também o ministro Flávio Dino. Mas, bom, considerando que estamos agora num ano eleitoral, há alguma diretriz específica para essas apurações ali na véspera das eleições, ou elas serão interrompidas ou pausadas às vésperas das eleições? Agradeço, doutor Rodrigues, a sua participação. Boa tarde, Anita, é um prazer falar com você. Você faz uma pergunta muito interessante, né, a respeito do processo eleitoral e operações da Polícia Federal. E veja você que nós, em 2023, um ano que não houve eleição, nós fizemos 25 operações policiais com a temática eleitoral. No ano passado, também um ano sem eleição, nós saltamos para 89 operações, que foram frutos daqueles trabalhos que nós já fizemos na eleição de 2024. E desde lá, Anita, nós já estamos trabalhando com a nossa equipe aqui da Unidade Específica de Crimes Eleitorais, junto com todas as nossas 27 superintendências, para que continuemos esse processo de melhoramento, de investigações, de apuração. Nós, na eleição passada, apreendemos mais de 30 milhões de reais em dinheiro vivo, às vésperas da eleição, inclusive na véspera da eleição, apreendemos recursos. Ou seja, nós não vamos parar de combater o crime e vamos ainda mais intensificar cada vez que aproximarmos da eleição. Nós teremos, no final desse mês, aqui em Brasília, uma reunião com os 27 delegados regionais de Polícia Judiciária, com os 27 chefes de delegacias da matéria eleitoral interna nossa e também com o TSE, já dando continuidade, não é nem iniciando, dando continuidade a essa tarefa de segurança das eleições e também de investigações para o combate ao crime eleitoral e aquele grande esforço que todos precisam fazer. Opa, acho que estamos com um probleminha na conexão. Vamos tentar restabelecer só essa comunicação, porque deu uma leve falhada no áudio, só nessa última frase do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Estamos tentando restabelecer, corrigir essa falha técnica da conexão. Voltou. Doutor Andrei, pode concluir seu raciocínio, por favor. Então, a conclusão era de que, na verdade, nós não vamos diminuir, pelo contrário, vamos aumentar a intensidade das nossas ações, quanto mais próximo do período eleitoral tivermos, para evitar qualquer contaminação do sufrágio com o crime organizado. Então, esse é o papel da Polícia Judiciária da União e que nós vamos cumprir com muito rigor e com muito vigor. Doutor Andrei, quero agradecer demais a sua participação aqui no Central de Notícias, muito valorosa a entrevista, seus esclarecimentos. Volte sempre, bom trabalho para o senhor, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos.